Cuidar das crianças é nutrir o futuro. Carolina Beck é coordenadora de uma das unidades de acolhimento institucional da Fundação O Pão dos Pobres de Porto Alegre. Carolina, seja bem-vinda. Obrigada. Carolina, conte um pouquinho para as pessoas em casa como é que é a filosofia da Fundação Pão dos Pobres. Então, a Fundação Pão dos Pobres é uma fundação que existe há 120 anos na cidade de Porto Alegre. Ela já é assim, ela é Porto Alegre, ela já é vista assim pelos porto-alegrenses como fazendo parte dessa cidade. Acho que a maioria dos porto-alegrenses conhece a fundação e tem um carinho enorme pela fundação. Ela é uma fundação católica, hoje, atualmente dirigida pelos laçalistas, então ela tem uma filosofia cristã. O nosso diretor-geral fala muito no conceito de pão integral, de poder dar para as crianças um pão integral, que possa suprir as necessidades daquela criança que chega ali para nós, que possa... O pão integral é o alimento, é o afeto, é o estudo, é poder dar as coisas que estão faltando para as crianças. Como que chegam essas crianças para vocês? De que forma? A porta de entrada do Pão dos Pobres são várias. Tu pode chegar no Pão dos Pobres através de diversos programas. O Pão dos Pobres ele trabalha dentro da perspectiva da assistência social, não do assistencialismo, da política de assistência social. Então ele trabalha com a alta complexidade, com a média complexidade e com a básica. Como é que uma criança chega para nós? Através de uma dessas três complexidades da assistência. A Fundação tem um contraturno escolar, tem um SASE, que a gente chama, um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que antigamente se chamava SASE, que são as crianças da região ali do centro de Porto Alegre, dessa região centro, que não é só o bairro centro, mas é uma região maior, que estudam e no contraturno ficam na Fundação. São famílias carentes, são famílias em vulnerabilidade social, que deixam seus filhos na Fundação no contraturno escolar. Esse é um programa de prevenção da Fundação Pão dos Pobres, é um convênio com a Prefeitura de Porto Alegre. Nessa perspectiva da básica dentro da assistência social, se tem também um convênio com a SMED, que é muito parecido, um contraturno da SMED, da Secretaria Municipal de Educação. Então, que as crianças estudam numa escola determinada da SMED e de tarde vão de ônibus, um ônibus que o Pão dos Pobres disponibiliza lá para o Pão dos Pobres fazer o contraturno. A gente tem um centro de educação profissional que também trabalha com a prevenção, que daí já são para adolescentes de 15 a 23 anos. A porta de entrada são a própria comunidade, normalmente a gente divulga isso nas mais diversos tipos de mídia. Também tem como porta de entrada os centros de referência da assistência social, os centros especializados da assistência social que encaminham muitos adolescentes lá para o Pão dos Pobres para fazer esses cursos profissionalizantes. Depois a gente passa para o atendimento de média complexidade, que o Pão dos Pobres tem um programa, que é o Programa de Oportunidades de Direito Socioeducativo, que é um convênio com o Governo do Estado, com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, em que a gente atende 100 adolescentes que cometeram ato infracional, cumpriram a medida socioeducativa na fase e após terminarem de cumprir a sua medida, eles podem optar em ter um acompanhamento numa equipe no Pão dos Pobres durante um ano. E depois a gente vai para um trabalho de alta complexidade, que a gente chamaria de a UTI do sistema, então, da assistência social, que são as crianças e adolescentes que estão morando lá no Pão dos Pobres, numa das 4 unidades de acolhimento institucional que a gente tem, que são crianças que foram para o acolhimento institucional porque o juiz determinou, é uma determinação do Juizado da Infância e Juventude, porque estavam tendo seus direitos violados. Essas crianças são retiradas de suas famílias, depois se pensa de todo um processo de tentar resgatar, porque o acolhimento institucional é a última medida que se deve tomar, é tirar a criança, realmente não dá, não tem família extensa, não tem com quem ficar, então vai para um acolhimento. Então se pensa que depois de se esgotar todas as alternativas, o Ministério Público e o Juizado encaminham para acolhimento institucional.
São crianças que são de 0 a 18 anos. O nosso trabalho com essas crianças é de tentar, primeiramente, ir atrás novamente dessas famílias, de tentar resgatar, de tentar revincular, de tentar pensar o que aconteceu, pensar alternativas de reinseri-las na comunidade delas, na família delas, na família extensa. Como manter vivo o lúdico e a infância nessas crianças que são acolhidas, nessas crianças que estão no teu setor, por exemplo? Que acabam, elas moram ali, né? Sim. Foram retiradas da família, então essas crianças elas já devem ter passado por tudo aquilo que nenhuma criança merece passar. Chegaram ali já com um histórico muito pesado, muito forte. Como manter a infância ainda viva dentro delas? A criança é um ser especial e elas chegam ainda com esse lúdico vivo, por mais incrível que isso possa parecer. Então a gente tem crianças que chegaram lá muito machucadas emocionalmente, psicologicamente, mas elas ainda, os olhos ainda brilhavam para as bonecas, para o brincar, porque o Pão dos Pobres, eu não sei se tu conheces o Pão dos Pobres por dentro, assim, é uma instituição muito bonita, tem uma pracinha, tem, né, são muitas crianças, aquilo tudo ainda encanta. A gente vai tentando mostrar que ali é um espaço de proteção, que ali sim vai ser resguardado o direito do brincar, vai ser trabalhado o lúdico. Quando é um adolescente que nos chega, já é diferente. Porque daí já chega mais embrutecido, mais endurecido, apesar que também, com o tempo, com o trabalho, a gente consegue muitas vezes reverter isso. E como saber lidar como profissional, chegar em casa depois de um dia de trabalho? Queria ouvir um pouquinho como é que a Carolina se sente, assim. Muitas vezes a alma deve doer, né? Exausta. Ouvir relatos e olhar para os olhos e saber que naquele dia não foi um dia fácil. Jaqueline, quando eu chegar em casa sem nenhum sentimento, é porque não tá na hora de eu largar tudo e fazer outra coisa, né? Não tem, a gente sempre chega mobilizada com alguma coisa, sempre tem, a gente nunca chega indiferente. Sempre vai para casa pensando naquela criança, naquilo que aconteceu, naquela coisa que tu descobriu, naquela dor daquela criança aquele dia, ou naquela alegria que não tem, né? Não tem como. Eu nunca chego indiferente. E como que vocês enxergam o mundo atual? Porque hoje a gente abre um jornal, liga uma televisão, é uma realidade diferente do que nós tínhamos algumas décadas atrás. Parece que a cada dia as crianças estão mais envolvidas, os jovens estão mais envolvidos e todas as instituições tentam esse resgate, né? Mas a criminalidade só aumenta, a violência só aumenta. Como manter essa esperança? E se a Fundação Pão dos Pobres recebe apoio o suficiente para seguir adiante? O mundo está cada vez mais violento e eu vejo assim cada vez mais desigual também. Então, quanto maior a desigualdade social, maior a violência. Porque se tem uns que não têm nada e outros que têm muitos, os que não têm nada querem também ter muito. Porque assim, é uma desigualdade social e uma propaganda que para tu ser alguém tu tem que ter muito. Se tu não investir em educação de uma forma igualitária, em que o rico e o pobre possam estudar juntos, se tu quiser sempre segregar, tu vai ter que pagar o preço dessa segregação. Né? Porque tu vai viver entre muros, mas uma hora tu tem que sair do muro. Né? E as pessoas que tu tentou segregar vão estar lá do outro lado do muro. Né? Então, assim, é mais ou menos por aí. E hoje o que a gente sente é isso, assim, as pessoas querem se esconder, né? Querem reclamar da violência, querem até fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas não falam muito, não querem cobrar muito a igualdade, não querem cobrar muito que a educação seja de qualidade mesmo, que todo mundo possa acessar os mesmos espaços públicos. E a gente se exime um pouco da responsabilidade, né? Parece que não é comigo, é com o outro, a culpa é do outro, o outro resolve. Né? Mas quando a gente vota, por exemplo, a responsabilidade é sempre minha. Né? Eu não posso dizer que a responsabilidade é do outro, sempre. A responsabilidade, tudo é da sociedade. E a sociedade somos nós.
Né? E aí como é que entra o Pão dos Pobres assim, nisso? O Pão dos Pobres aí tem um pouco disso que o nosso diretor sempre fala, de poder dar esse pão integral. E sim, a gente vive, o Pão dos Pobres vive da ajuda da sociedade. E a gente consegue manter isso tudo com a ajuda da sociedade. 75% do que nos mantém são doações. Doações de pessoas físicas, doações de pessoas jurídicas, são doações. Doações de alimentos, doações em dinheiro, doações em roupas. Os outros 25% são oriundos de convênios que a gente tem com a Secretaria Municipal de Educação, com a Fundação de Assistência Social e Cidadania do município de Porto Alegre, com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. São convênios que a gente tem. No teu setor, que é o acolhimento, existe apadrinhamento? Elas ficam numa espera também por uma nova família? Como que funciona? Existe, tem uma possibilidade de, tá? Não é, porque daí não somos nós da fundação que decidimos sobre uma criança ser adotada ou não. Mas é um processo que, pela sua gravidade, tu tirar o direito de ser pai e mãe de uma pessoa, é um processo que é demorado. E aí a criança só vai para o Cadastro Nacional de Adoção quando esse processo está encerrado, daí ela está apta. O apadrinhamento afetivo, que a gente chama, também, assim, ele feito de forma formal e não informal, ele também, a criança teria que estar ou destituída ou, assim, com grandes chances de ter uma destituição. Né? Então, assim, também é complicado. Qual a diferença entre a criança de ontem e a criança de hoje? A criança de ontem, ela, dentro de uma perspectiva legal, ela estava menos amparada. A criança de ontem, o Estatuto da Criança e do Adolescente está fazendo 25 anos. Então, a criança de 30 anos atrás era regida pelo Código de Menor. Então, hoje, o Estatuto já vê criança e adolescente, são todos iguais e todos são seres em desenvolvimento que precisam ter seus direitos protegidos. Essa é a premissa do Estatuto. Então, assim, legalmente, aparentemente era para a infância estar mais protegida do que há 25 a 30 anos atrás. A criança era pega fazendo alguma coisa errada na rua, era recolhida e enfim, jogada em um espaço, não interessa a idade, com 10, com 11 anos, né, num abrigão da antiga FEBEM ou em qualquer lugar. Hoje em dia isso já não acontece. Né? Hoje em dia já se sabe assim que, bom, uma criança que comete alguma coisa errada com 10 anos de idade não vai ser tratado como um adolescente que cometeu algum ato infracional. Um adolescente, para chegar a ser internado na fase, bom, ele vai ter algumas etapas a cumprir. Ele não vai roubar uma fruta na fruteira e vai cumprir ali uma internação. Né? Legalmente tem algo protegendo essas crianças. Nós plantamos hoje para colher lá no futuro. As crianças são o futuro do nosso país. Pela visão e por tudo o que a Fundação Pão dos Pobres tem a oferecer, o que esperar do futuro do nosso país? Olha, se a gente pudesse se basear só no que a Fundação tem a oferecer, se a gente pudesse ter várias fundações, eu acho que a gente poderia estar bem, a gente poderia estar pensando num futuro aí muito melhor. Eu acho que futuro é a educação. A futuro é tu poder proporcionar a educação. E não só a educação formal, mas tu poder proporcionar a educação em ambientes afetivos. A criança que é educada com afeto nos espaços por onde ela passa e dentro da sua família, né, porque daí não interessa se tu é rico, pobre, classe média, mas que se tem afeto, né, esse é o futuro. Carolina, lá no início eu falei sobre nutrir, né, nutrir a infância, nutrir a criança. E tu viesse e me falou sobre a filosofia do pão integral, que é da Fundação Pão dos Pobres. Eu tenho só a te agradecer por esse momento, por essa conversa, né? E por poder receber um pouquinho dessa fatia desse pão no dia de hoje, né? Fiquei muito feliz em ouvir sobre essa fundação que eu conheço desde que vim ao mundo, né? Um belíssimo trabalho, que continue assim. Conte conosco.
e eu espero que esses frutos a gente possa brindá-los com muita vida, muito amor e muita educação lá no futuro. Obrigada pela oportunidade, Jaqueline, da gente poder, a Fundação poder estar aqui contigo e falando um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada, gratidão. No programa de hoje conversamos com Carolina Beck, coordenadora educacional da Fundação Pão dos Pobres de Porto Alegre. Carolina trabalha numa das instituições que acolhe crianças e adolescentes que têm um histórico de vida muito pesado, que carregam consigo uma bagagem muito difícil, muitas vezes de violência, de criminalidade. A gente sabe, olhando para o lado externo, que a criminalidade e a violência só aumentam no nosso país. O que fazer? Como elevar o espírito e a alma desses jovens, dessas crianças, desses bebês que chegam lá muitas vezes com fome, sem família, sem assistência? Como trazer o lúdico de volta? Como deixar a infância viva? Como dar esperança nesse momento tão difícil? Nesse momento que muitas vezes eles chegam sem o alimento. Ela me falou de uma coisa muito interessante, que a filosofia dessa instituição é o pão integral. É alimentar a alma, é ressignificar todo o histórico dessas crianças, todo o histórico desses adolescentes. Eles trabalham também não só com acolhimento, mas com um contraturno, proporcionando cursos, proporcionando aprendizado, proporcionando estudo para esses jovens. Quem sabe lá no futuro, e a gente espera muito isso, eles consigam se ressocializar, voltar para a sociedade com outro olhar, uma nova esperança, uma nova visão. Nós temos grande responsabilidade nisso. Muitas vezes quando olhamos crianças e jovens na rua, nós queremos deixar de lado, mas eu, como cidadã, também sou responsável. E que responsabilidade é essa? Devo acolher essas crianças? Não. Existem fundações que acolhem essas crianças. Eu devo repensar nos modelos pedagógicos do meu país. Eu devo repensar na educação do meu país. Eu devo repensar no filho em que eu tenho em casa. Eu não devo deixar um mundo melhor para as nossas crianças. Eu devo deixar um filho melhor para esse mundo. Eu devo educá-lo e assim construir uma sociedade que pense de uma forma igualitária, de uma forma mais humana, de uma forma que ressocialize a vida de todos e trazer uma vida melhor, uma qualidade melhor, nutrindo todos esses jovens dessas instituições. Eu espero que em casa você também repense. Assistiu paciência? Gostou do vídeo? Eu espero que ele tenha mudado um pouquinho do seu dia. Você pode curtir, comentar e compartilhar. Conto com você. Namastê!